a segunda parte do clássico, 0-0 no intervalo entre o Benfica e Porto, numa altura em que decorre a volta olímpica dos vencedores da UEFA Youth League, os campeões europeus de sub-19, o Sport Lisboa e Benfica, a homenagear a equipa que conquistou em Nyon na semana passada o troféu João Martins. Tal e qual, uma volta olímpica com muitos aplausos, liderada pelo capitão da equipa Tomás Araújo e também lado a lado com o treinador Luís Castro. Chega daqui a pouco ao fim esta volta com muitos aplausos por parte dos adeptos depois desta conquista europeia do Benfica. Os jogadores que estão quase a chegar à zona onde está o repórter BTV Ricardo Soares, assistido de perto à volta de consagração dos campeões europeus de sub-19, vencedores da UEFA Youth League deste ano. E vamos ouvir Luís Castro, o treinador do Benfica. Luís Castro em direto para a BTV muito rapidamente, porque certamente quer usufruir o momento. Esta pode ser a antecâmara perfeita para o futuro perfeito destes miúdos? Eu penso, independentemente do resultado da final, que já tínhamos muita qualidade, sabemos que temos muita qualidade. Trabalha-se muito bem no Seixal, a prova está dada pelos jogadores que temos aqui hoje a jogar, como o Gonçalo, o Morato tem jogado e outros, o Tomás esteve agora connosco, mas penso que o futuro passa pela formação e temos jogadores por toda a Europa que provam isso, temos muita qualidade no Seixal. Muito obrigado. Chernobyl é o futuro, é o sonho? Sim, é uma grande emoção estar aqui no nosso estádio com todos os nossos adeptos, num jogo importante para a equipa e é um orgulho estar aqui. Valeu a pena vir para Portugal, vir para o Benfica? Até agora valeu a pena. Ganhamos uma Youth League que depois de 3 finais perdidas e isso é bom, e agora é só olhar para a frente e continuar no futuro. As palavras de Luís Castro e também de Chernobyl, que certamente ao ler conduto ilustram a vontade que esta nova juventude e esta nova fornada de talentos, agora campeões europeus, têm de poder um dia também eles pisarem este relevado e viver as emoções de um clássico. E lembro que do outro lado, por exemplo, estão os jogadores que já venceram esse troféu também, do lado do Porto, Diogo Costa, João Mário e Vitinha, que foi suplente até na final, e também no banco Fábio Vieira. Em relação a esta partida, João Queiroz, na primeira parte que teve pouca qualidade em termos de jogo, muito disputado o jogo, é verdade, muito renhido, com muitos duelos, com paragens excessivas, mas são duas equipas, para bem do futebol português, que deveriam jogar mais. Sim, interessante em parte do ponto de vista estratégico, tático. Parece-me que o Benfica entrou com vontade de acelerar o jogo, chegar rapidamente ao último terço, criar problemas à estrutura defensiva do Futebol Clube do Porto. Parece-me que o Porto teve mais interesse em baixar o ritmo do jogo, em levar o jogo para uma situação de maior apatia e, portanto, as coisas acabaram por se ir desenrolando sem grandes oportunidades, com poucos remates, alguns gestos técnicos imperfeitos, muitos passes falhados nesta primeira parte, algumas faltas também a condicionar o desenvolvimento do jogo. Esperemos claramente que a partida possa melhorar e que a segunda parte traga, para além de um espetáculo melhor, golos, sobretudo golos, situações de perigo, muito maior emotividade, até para que o público que veio até ao Estádio da Luz possa usufruir muito mais deste grande clássico do futebol português. Vai começar a segunda parte da equipa do Benfica sem alterações, com Odisseias na baliza, depois Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo, Weigl, Tarapti, Gonçalo Ramos, Gil Dias, Valentino e Darwin, viram amarelo Ramos e Gil Dias. Do outro lado, Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu, Gruitch, Vitinha, Otávio, Pipi, Taremi e Evanilson viram amarelo. Gruitch e Pipi. Começou o segundo tempo sem mudanças para o arranque da segunda parte. A equipa do Porto a iniciar o primeiro ataque do segundo tempo. João Mário canaliza o jogo para uma zona da pressa entre linhas. Evanilson passa por um adversário, tirou o remate, grande defesa. Odisseias a negar o golo depois de um formidável pontapé de Evanilson, Ricardo. E é com o canhoto de fora da área que Evanilson remata com efeito e depois Odisseias faz uma defesa tremenda, um grande voo, e agora Evanilson vai cumprimentar Odisseias pela defesa. É o primeiro canto para a equipa do Porto no jogo. Só o Sporting marcou mais gols de canto. O Porto tem 9, o Sporting 10 neste campeonato. O Porto marcou 5 na segunda volta de canto, 4 na primeira volta. Ainda no último jogo, Mbemba marcou na sequência de um canto, na segunda vaga. Aí está Vitinha.
Levantou para a grande área, bola penteada. Atenção a Mbemba. Corta Valentino. Bola pontapeada pelo austríaco. Vai ter com João Mário. Inicia mais um ataque do Futebol Clube do Porto. A bola com Otávio. Sai cruzamento para a área. Vertonghen. Ainda outra vez Vertonghen. Valentino. O jogador emprestado pelo Inter. Falhou o passe. Recuperação de bola do Porto. À primeira, depois à segunda. Mais um passe errado. Muitos passes errados no jogo. Do lado do Porto, Fábio Vieira, Eustáquio Galeno nos exercícios de aquecimento. Responde agora ao Benfica com Tiago Gouveia, Aris Seferovic e João Mário. É o jogo 250 entre o Benfica e Porto em todas as competições em termos oficiais. Já anda pelos 300, se somarmos também os particulares. Bola para Vitinha. PP. O ex-Grêmio. E vai eu. Segue o quarto Grimaldo com falta. Pontapé livre. Falta assinalada sobre o PP. Vai em 9 jornadas seguidas a titular. 12 jogos consecutivos a titular, somando todas as provas. Ele que nesta temporada estreia na Europa leva 6 golos. E o quarto de Weigl. Estava lá Zaidu. Atenção livre. Vitinha para bater. Mais um lance de laboratório. PP. Agora sim vai partir para o cruzamento mal executado. O Porto também não tirou partido até agora dos livres laterais na partida. E é um momento do jogo em que o Futebol Clube do Porto costuma ser forte. Hoje, por mérito do Benfica, não conseguir fazer moça na bola parada. Há pouco Odisseias fez a terceira defesa no jogo. Duas bolas já muito perigosas. O Porto com 3 chances. Gilberto, jogado, Tarap. Avança o Marroquino, grande bola. Era para Darwin, antecipou-se Pepe. Depois ganha Darwin, mais pulsante fisicamente. Muito bem Darwin. E vai ele outra vez. Sai cruzamento, grande bola. Valentino, em zona de perigo. Tenta armar o remate. Não consegue o Grimaldo. E agora apita falta Luís Godinho. Mas grande momento ali de Darwin a ganhar a frente a Pepe. Bom cruzamento para Valentino. Dominou mal. E depois Luís Godinho considerou que houve falta do austríaco sobre o lateral direito do Porto. Sobre João Mário. É um grande trabalho do Darwin. Não só a ganhar a bola nas costas do Pepe, a trabalhar sobre o experiente central do Futebol Clube do Porto. E um falta. Está aqui. É um grande cruzamento. O Valentino, parece-me que o problema residiu no facto de ter tido um controle de bola imediatamente deficiente. Deixou escapar a bola para diante e depois recorreu inclusivamente à falta para impedir que o Porto saísse em transição. Estamos com 4 minutos de tempo no Clássico 0-0. Tenta atacar o Porto com o PP. Corta Otamendi. Tenta a saída para o ataque. Gonçalo Ramos. Tem o apoio de Grimaldo. Tenta esticar o jogo jogando longo para Darwin. Darwin vai dividir com o Mbemba. Aí veio o Furacão. Vai com tudo. Há pouco superou o Pepe. Agora aguenta. Espera pelo apoio. Ainda a conservar a posse de bola no 1 para 1 com Mbemba. Traz o jogo para dentro. Tenta libertar para a asa direita, mas mal. Tentou para Gil Dias, que não se fez ao lance, fica também a protestar o uruguaio, mas a bola saiu muito para a frente. Nelson Veríssimo, despede-se do Estádio da Luz, chamando entre as duas passagens 30 jogos do comando do Benfica. Transmissão PTV, são os sons e as imagens do grande clássico de Portugal dos últimos 40 anos. Benfica-Porto. Marco Gruedes. Avança o jogador sérvio. Segunda época emprestado pelo Liverpool. Ele que foi colega de Valentino no Hertha de Berlim. Libertar agora também para o lado contrário Vitinha. João Mário. Evanilson, muito pulsante também o avançado ex-Fluminense, antigo colega de Gilberto. Aí está Evanilson, enfrenta Vertonghen, mais um remate encaixado pelo guarda-redes do Benfica, Odisseia. Esta foi mais fácil e tudo começou com uma abertura de facto perfeita de Vitinha. Primeiros 5 minutos do segundo tempo, só o Porto rematou na segunda parte, foi mais forte o Porto com 2 remates de Evanilson. O Evanilson está a sair ali da sua zona de conforto, está a sair ali do corredor central, muitas das vezes descai num flanco ou recua uns metros para vir buscar bola, para vir buscar jogo e a partir daí arranca na direção da baliza de Odisseias, daí ter em 5 minutos 2 remates, coisa que na primeira parte não conseguiu, ou melhor, tem aqui um remate naquela sequência de 4 que o Futebol Clube do Porto fez aos 15 minutos, tem o último desses remates. Vai para o ataque a equipa do Benfica, atenção a Grimaldo, tenta meter para a velocidade Gonçalo Ramos, recuperação do Porto, o Porto mais enérgico agora também na saída para o ataque, lá está Vitinha, bola bloqueada pelo Benfica, vai sair para o contra-ataque com a Gonçalo Ramos, tenta limpar o jogo, Adel Tarap, perseguido por Vitinha, ainda o marroquino de 32 anos a descongestionar.
Serve Vertonghen e este Otamendi. Vai em condução para o meio campo do Porto. Tenta libertar para Darwin. Grande bola. Darwin recolhe. Atenção. Aí está ele. Ajeitou. Chutou. Benfica! Um furacão. Darwin Núñez. Que grande golo. Do melhor marcador do campeonato, João Martins. Que momento de Adel Taarabt. É no marroquino que começa este gol. Ofereceu a Darwin, que fez o poema da tarde. Que grande momento de Darwin. E vão 27 golos no campeonato. Mas que passo delicioso também de Adel Taarabt. Passe de Otamendi para um golo fabuloso de Darwin Núñez. É uma jogada estupenda do Uruguai. O Benfica já tinha procurado na primeira parte. Se bem se recordam os nossos telespectadores, tínhamos dito, não estavam a sair as bolas longas, não estavam a sair as bolas nas costas da defensiva do Futebol Clube do Porto. Ora, quando saiu a primeira, Darwin faz isto, trabalha estupendamente, fabulosamente sobre Mbemba e depois finaliza para dentro com uma definição absolutamente fantástica. 1-0 para o Benfica na primeira grande situação e Darwin estreia-se a marcar ao Futebol Clube do Porto. Aguarda Luís Godinho a certificação do golo. A bola já está no centro do terreno. Uma jogada formidável deste avançado que destrói defesas e é o melhor marcador do campeonato, Darwin Núñez. O golo ainda não foi validado por Luís Godinho, atendendo ao momento em que Darwin se desmarcou. É preciso colocar o momento do passe de Nico Otamendi. O golo ainda não foi validado. E Darwin viu o cartão amarelo, este porque tirou a camisola nos festejos do gol. Bem, mas é um trabalho sensacional individual de Darwin, mas volto a repetir, ainda não foi certificado o golo. João Pinheiro e o Luciano Maia no VAR e AVAR estão a colocar as linhas e vamos ver se é ou não validado este golo ao Benfica. Isto cria impaciência, alguns nervos, nos jogadores das duas equipas, obviamente. O lance está em análise. Uma paragem muito longa. O jogador já festejou, já tirou a camisola, já voltou ao centro do terreno. Aqui está a jogada, é aqui o passe de Nico Otamendi. E depois, na posição de Darwin, está a ser colocada a linha na cidade do futebol. E o gol não é validado. Não é validado o gol. E agora festeja-se como se de um gol se tratasse do lado do Futebol Clube do Porto. Da cidade do futebol, do VAR, chega a indicação de que há fora de jogo e se é tirado é à queima. É ali por escassos centímetros. A máquina a retirar este golo que era sensacional num clássico para Darwin e por consequência deixa também de contar o gol. Parece-me que o Darwin está adiantado momentos antes da bola partir. Depois recupera e a ideia que me fica é que está em linha com o penúltimo defensor do Futebol Clube do Porto, mas lá está. 2 centímetros. Lá está. Isto basta um frame para quem está a manobrar para ser ou não fora de jogo. 2 centímetros em fora de jogo. Bem, é o quê? O gol é anulado por 2 centímetros. À vista desarmada, parecia estar em jogo. Foi aquilo que eu salientei. Parecia-me estar claramente em linha. Lá está, são os tais 2 centímetros. É uma pele. Pontapé livre para a equipa. Ele está com azar. Creio que marcarei o João Félix na bancada. Está a assistir ao jogo mágico. Ele que esteve na última vitória e marcou do Benfica frente ao Porto em 2019. Lance de VAR no Estádio da Luz a tirar um grande gol a Darwin. Já tinha sido tirado um gol a Darwin também por 3 centímetros ou 4 na primeira volta ou na taça do Dragão. Aí está a Vitinha. Bola para a grande área. Respira agora o Porto e os adeptos do Porto. O Ricardo também festejaram como se de um gol tratasse depois daquela explosão provocada pelo momento de Darwin que foi esquecido por 2 centímetros do VAR. E há pouco disseste tudo, ou seja, parecia um gol festejado a azul e branco. Bem se pode dizer que nos tempos do VAR, por um frame se festeja, por um frame se tem uma desilusão. Basta um frame muda isto tudo. Aí está Darwin, bola para a grande área enviada por Darwin, o corte de Chancel Mbemba. Vertonghen. E atenção, para os nossos telespectadores menos habituados à regra, o Darwin fica com o cartão amarelo. Eu pensei que o árbitro tinha ali retirado. Tirou a camisola
Portanto, festejou o gol, viu o cartão amarelo, conta. Segue Grimaldo. Vertonghen. Nico Otamendi. Vai desembocar a jogada em Gilberto. Tenta libertar para Gil Dias. Anda a seguir Luís Godinho. Pareceu haver mão na bola de Zaidu. Tenta pontapear para o ataque do Porto. É para Taremi. Lance perigoso do Porto. Ganha à frente a Otamendi. Está na grande área. O iraniano divide com Otamendi. Cai sem falta. Ombro a ombro. Faz sinal Luís Godinho. Foi mais forte o argentino, mas o jogo está agora a fazer faísca. E com muitos nervos, na origem deste lance há uma mão ali de Mbemba não assinalado. Segue para o ataque, o Porto ficou a pedir a falta sobre Taremi, mas foi ombro a ombro. Bola para Gil Dias. Chega tarde ou não? Chega para já a tempo? Não, não chega. A bola sai também por centímetros. É lançamento para o Porto. Tenta outra vez acalmar o jogo o Porto. Deixou bater, nunca mais chegou. Aqui está a tal mão na bola de Zaidu. Considera ressalto o árbitro e depois o ombro a ombro. A divisão da posse de bola entre Taremi e Otamendi. Taremi que já conquistou 5 penaltis neste campeonato. Converteu 6 penaltis dos 9 do Porto. Bola com Adel Taarabt. Gil Dias. Gilberto. Tenta sair de uma zona onde estavam 3 portistas. Perde a bola para Vitinha. Está agora melhor o jogo. Vertonghen. Odisseias combina com Nico Otamendi. Adel Taarabt, portanto, Darwin Núñez continua sem marcar, a contar ao Porto. Já marcou ao Sporting, marcou nos grandes jogos também da Liga dos Campeões. Mantém-se com 26 golos no campeonato. Gil Dias. Weigl, vai jogar agora com Gonçalo Ramos. Passa do PP, passa por Taarabt, jogada muito perigosa do Porto. Faz bem a contenção. Weigl depois do desarme. E o lançamento para a equipa do Porto. Bem, Weigl nesta jogada. Marcou, mas não valeu aos 51 Darwin. Para já foi a única vez em que a bola entrou numa das balizas, mas não contou por 2 centímetros em fora de jogo Darwin. Segue para o ataque, Chancel Mbemba. Quarta época de Porto. João Mário. É o 5º clássico, o segundo na Luz deste jogador. Coloca na área, boa jogada de João Mário. Tem feito um bom jogo na Luz. Mais um corte de Otamendi, bola fora. Lançamento para o lateral de São João da Madeira. Extremo adaptado ao lateral, titular em 69% dos jogos do Porto neste campeonato. Este é Mbemba. Lançamento já executado. Atraso para Pepe. Internacional português. Está à frente Gonçalo Ramos. Tenta acalmar outra vez o jogo. O Benfica vai mexer com Seferovic. Já pronto para entrar. Ele já marcou aqui naquela que foi a última vitória do Benfica frente ao Futebol Clube do Porto. Por 1-0. No tempo de Rui Vitória no comando do Benfica. Talvez saiam dos alas com Darwin a passar para a faixa. Em 2018-19. Também de bater outra vez longo. 2-2. Sai da baliza Diogo Costa. Muito rápido. Consegue o corte. Agora Taarabt. Bateu na frente. Está fora da baliza Diogo Costa. Darwin Núñez. Vai tirar cruzamento para Ramos. A bola passa à frente de Ramos. Ainda tenta evitar o lançamento Valentino e consegue. Toca para Gonçalo Ramos. Está melhor a segunda parte do jogo. A direção com Weigl. Ramos. Valentino. A bola do Benfica. Esta foi de graça para o Porto. Otávio. Falta de Grimaldo. Pontapé livre para o Porto. Vamos ver se é desta que vai ser operada a alteração mesmo. Já a indicação para Aris Seferovic ainda jogo. Vai sair Gil Dias. Já tinha amarelo, Gil Dias. Entre Aris Seferovic. 13º clássico. Já ganhou 2 vezes ao Porto. Tem um gol marcado em outubro de 2018, há 3 anos e meio. E a indicação já para Lázaro ir para o lado direito, Darwin para a esquerda e Seferovic no centro do ataque. A partir dos 60 minutos, que é como quem diz, vai jogar cerca de meia hora. Vitinha. Pepe. O ataque para Diogo Costa. Pressiona o suíço, que leva 5 gols esta época. Tem passado muito tempo de fora por lesão. Aris Seferovic. Tem 3 gols na Liga, 1 na Taça de Portugal, 1 na Taça da Liga.
O avançado suíço que já foi o melhor marcador do Campeonato Português em 2019, e na época passada esteve muito perto de voltar a ser. Gilberto. Valentino. Abel Tarapti. Valentino. Seferovic. Seguido por Pepe. A jogada do Benfica a melhorar também na qualidade de jogo no segundo tempo. Apesar de não ter finalizado ainda, porque aquele lance não valeu. Divide agora Darwin com Chancel Mbemba. É o quarto do antigo central do Newcastle. O Benfica a circular melhor a bola, com mais critério. Agora tem um jogador de características diferentes no seu ataque. E o Darwin, lá está, com capacidade para vir da esquerda para o meio, fazendo diagonais, desequilibrando em velocidade e aproximando-se muitas das vezes do suíço. Sérgio Conceição responde com Galeno. Atenção, perda de bola de Valentino, saída para o ataque do Porto. A Taremi passa por Tarapti. Agora vai lá Valentino, faz falta, vai ver cartão, travando um contra-ataque. O árbitro a puxar pelo amarelo. O Porto vai com pressa para o livre. Não autoriza Luís Godinho. É a segunda vez que apita um jogo entre estas duas equipas. A primeira na Luz. Árbitro internacional desde 2017. Cá está o amarelo a travar o ataque rápido do Porto. Valentino Lázaro. Falta sobre Mehdi Taremi. Taremi que leva 20 golos neste campeonato e 13 assistências. Jogador com influência em 33 golos do Porto nesta época do campeonato. E cá está mais um livre. Mais um livre já executado. Pepe. Sai cruzamento Pepe para a grande área. Vai lá Pepe primeiro. Gilberto. O Porto ainda a existir, mas Gonçalo Ramos retira a bola da zona de grande área do Benfica. Darwin Núñez com algum espaço, mas ainda muito longe da baliza. Tenta encurtar Mbemba. Associou-se Darwin com Tarapti. Vertonghen. Gilberto. Avança o brasileiro de 29 anos. Apoio de Valentino. Mais à direita do Benfica nesta fase, depois da entrada de Seferovic, com Darwin a descair para o corredor esquerdo. Traz outras preocupações ao jogo de João Mário. Grimaldo. Benfica com 60% de posse de bola. Para o contra-ataque o Porto vai disparar com Galeno. Galeno que já esta época esteve na Luz, perdeu por 6-1 pelo Sporting de Braga. Otamendi. Tenta filtrar o jogo do Benfica. Bola com o melhor marcador da Liga até agora, Darwin Núñez. Gonçalo Ramos. Momento de desconcentração do lado do Benfica em ataque posicional. E a alteração do lado do Porto, Ricardo. Exatamente, então com a entrada de Galeno já estava ali há alguns momentos à espera para entrar e terá a ver com o facto desta alteração que há pouco o Sérgio Conceição chamou PP para lhe dar indicação daquilo que terá de fazer agora no terreno. Eu penso que vai sair então Evanilson. Sai o avançado, portanto Taremi vai jogar mais no corredor central com Galeno na asa esquerda. É substituído neste campeonato pela 16ª vez, só Otávio é mais vezes substituído no Porto e entra Galeno. PP vai para a direita. Tem um foco do Porto em 4-3-3, vai lá em 4-2-3-1, mais fixos o Gruitch e o Vitinha. E na imagem outra vez João Félix, o jogador do Atlético Madrid, antigo jogador do Benfica, que também passou pelas escolas do Porto, assistindo ao clássico no Estádio da Luz. PP. Atenção à zona central do Porto com Otávio, libertou-se de dois médios do Benfica. Bom toque de Vertonghen, liberta Seferovic com algum espaço, aproxima-se Pepe, pode libertar agora para Darwin, com muito espaço Darwin, aproxima-se Mbemba, Darwin vai no 1 para 1, tirou o remate, para a defesa de Diogo Costa, pedia a bola, porque tinha uma linha de passe Seferovic. E foi o mérito do suíço, o início da jogada, abriu na direita, descobriu ali Darwin e pediu retribuição da bola, mas Darwin puxou para o pé esquerdo, tentou a finalização. Portanto, este foi o primeiro remate a contar do Benfica na segunda parte, aos 20 minutos. Grimaldo. Pressionado por PP. Portanto, agora Conceição com esta linha da frente. PP, Taremi e Galeno. Também aproveitar o facto do Benfica estar mais balanceado para o meio campo do Porto. Colocando o homem fresco no ataque para as saídas, como é o caso de Anderson Galeno. Regressou ao Porto em janeiro, depois de 2 anos e meio no Braga. João Mário.
Gruetes. João Mário. Investida do lateral do Porto. Atenção. O cruzamento estava apenas Taremi, mas é um cruzamento, aliás, Galeno. Cruzamento desenquadrado. Pontapé de baliza para Odisseias. Nico Otamendi. O passe à vontade de Pepe, mais velho sempre a jogar o clássico de Portugal. Mas o Benfica continua com mais iniciativa no meio campo do Porto, apesar de tudo espremido, não darem muitas situações. Deu aquela, que era um grande gol de facto, mas não muito mais. Circula melhor a bola, circula com maior critério, com maior velocidade. Parece-me que a nível do gesto técnico, o passe em si, também há muito menos passes errados. Está a aumentar a posse de bola favorável ao Benfica. Portanto, o Benfica está neste momento a ter mais bola, mais jogo, está a jogar mais tempo no meio campo contrário. O Porto está mais resguardado no seu meio terreno. Parece-me que com o intuito de segurar o 0-0 e com esse 0-0 garantir então o tal ponto que lhe falta para conquistar o título. Saída de mais um ataque para o Benfica. Estamos a meio da segunda parte da transmissão BTV no Clássico de Portugal. Benfica 0, Porto 0. Ataque à ala direita do Benfica. Valentino no cruzamento. A bola ainda espirrou em Zaidu. O nigeriano foi ter com Diogo Costa. Tentou aqui servir Aris Seferovic, mas mérito para Zaidu a cortar aqui mais esta jogada ofensiva do lado direito do Benfica, agora por Lázaro. E está o guarda-redes titular em todos os jogos do campeonato. Tirou o lugar a Marchesino. O guarda-redes formado no Porto está para Galeno. Galeno passa para o Gilberto. Tenta 1 para 1, é puxado pelo brasileiro do Benfica. Pontapé livre para a equipa portista. Neste campeonato o ataque do Benfica ficou em branco frente ao Portimonense e Famalicão. E o ataque do Porto ficou em branco em Braga. O Benfica que vem de 3 jogos sem sofrer golos. Sendo que o Porto não sofreu em 14 jogos deste campeonato. Ordens do Banco do Porto para Mbemba não subir. Galeno. Jogada de 2 para 2 neste corredor. Está a Vitinha. Desmarca-se Otávio para dar a linha de passe. Corta Weigl. Atenção a Taremi. Sai na rosca. Depois atinge Otamendi. Falta de Taremi. É um lance muito semelhante àquele de Vertonghen na primeira parte, ao contrário. Acaba por falhar a bola e atinge o adversário. E não tem critério. Luís Godinho bem. Livre já cobrado. Vertonghen. Grimaldo. Estamos na segunda metade da segunda parte, 0-0. Com este resultado, o Porto pode celebrar o título, um empate. Tenta evitar isso o Benfica, vai para mais um ataque com Darwin, é travado em falta. Pontapé livre para o Benfica. Traz outro tipo de problemas, claramente. E até já meteu o PP ali para proteger também aquele corredor. Sim, sim. Parece-me que joga quase com 2 laterais nesta fase. Agora muito mais um 4... É um 4-2-3-1. O Otávio ligeiramente mais adiantado. O Gruitch e o Vitinha fixos. Cristiano Taremi, bola com Tarap, joga de primeira para Weigl. Weigl nunca entra em stress quando é apertado com bola. Um jogador que tem esta capacidade. Vertonghen. Grimaldo. Grimaldo a dividir com o PP. Passe de calcanhar para Grimaldo. E está a conquistar o canto. Primeiro canto do Benfica na segunda parte. O quarto. A equipa de Nelson Veríssimo no jogo. Com nota artística este passe de Darwin para Grimaldo, que deu tudo e conseguiu ganhar o canto. Anima-se a luz com o canto para o Benfica. Canto para Alex Grimaldo. Vai ser um canto aberto. Marcações ao meio-homem, zona. Bola para Vertonghen. Penteia a bola à primeira. Depois à segunda divide com Otávio. Dois jogadores experientes. Tenta captar a bola. O lateral, aliás, o central do Benfica. Fica a queixar-se Otávio fora do terreno de jogo. Está fora do campo. Não faz sentido. O jogo parece-me que pode prosseguir. Perdem-se mais uns segundos e mostra a amarela ao Otamendi. O árbitro da partida. O jogo volta a parar. E com isto tudo, Yaremchuk e João Mário vão recebendo as últimas indicações, preparam-se para entrar. André Almeida. André Almeida. Exatamente. Ele toca, acho que nem toca na cara. Mais uma paragem no jogo.
Amarelo não foi para Vertonghen, porque a falta não existiu para esse motivo. Foi para Otamendi pelos protestos. Mas o árbitro marcou falta. Afinal marcou falta. Chega para lá de Vertonghen, considerou o árbitro português. É uma falta à Liga Portuguesa. E está a 16ª falta do Benfica nesta partida. O Benfica prepara a dupla alteração, como dizia o João Martins há pouco, João Mário e Roman Yaremchuk. Jogo com poucas finalizações, 6 remates do Porto, 5 do Benfica, apenas 1 do Benfica no segundo tempo e 2 do Porto na segunda parte. Grimaldo, desmarca-se Seferovic, por dentro Ramos, Grimaldo à procura de tal, aberta para o passe, agora é Darwin numa boa bola para a grande área, mas à vontade, agora a aparecer o guarda-redes do Porto. O Taremi está muito solto, a equipa está muito recuada, o Benfica muito mais tempo no meio campo contrário e, portanto, o Porto tem dificuldade neste momento em esticar o jogo. O Taremi está muito distante dos restantes companheiros. Vamos ver o que procura no jogo Nelson Veríssimo, lançando João Mário e Yaremchuk. Para já sai Gonçalo Ramos, já tinha amarelo, dava sinais de fadiga. Entra João Mário, poderá filtrar o jogo de outra forma naquela zona. E Valentino também. E sai Valentino. Portanto, joga com Darwin, Seferovic e Yaremchuk, a carne toda no sabor. Sim, vamos ver quem é que jogará sobre a direita. João Mário. E, portanto, assume o 4-4-2. É isso mesmo. Entra Roman Yaremchuk a partir dos 73 minutos. Tal como João Mário, terceiro clássico do Benfica de João Mário. Yaremchuk marcou ao Porto na primeira volta. Foi de resto o último jogo que apontou no campeonato. Depois disso marcou ao Liverpool e ao Ajax na Liga dos Campeões. Fixa Weigl e Tarap, João Mário sobre a direita, Darwin sobre a esquerda, Roman Yaremchuk e Seferovic no coração do ataque do Benfica. Tem sido um jogo onde há mais capacidade de organização defensiva de parte a parte até agora no desafio do que na forma como lá na frente se tenta desbloquear. E agora ali uma situação de Gruites com Roman e Yaremchuk. Vai se levantar. Foi aqui. Estou o Porto, não há motivo também para tanta parada. Não chega para lá. Pontapé livre para Diogo Costa. Jogo 68 deste guarda-redes de 22 anos, que tal como Vítor Bahia veste 99 nas costas. Aí está a bater largo para Taremi, vai em Grimaldo, Yaremchuk, Darwin Núñez. O Benfica a jogar agora com a dupla Yaremchuk, Seferovic, João Mário no corredor direito, à esquerda Darwin, no meio Weigl e Adel Tarapto. Um 4-4-2 ou é muito mais um 4-2-4. Sim, sim. Agora perda de bola, no risco. Taremi, atenção ao Porto, com algum perigo, falta de Darwin, passa Otávio, atirou, ainda o ressalto e é canto para a equipa do Porto. Tudo isto porque Gilberto leu bem a jogada, é agora cumprimentado por Odisseias e tem um corte que acaba por ser providencial. Repara como é isto, agora o árbitro conseguiu deixar, não beneficiou o infrator, deixa seguir a jogada. Ele ia marcar a falta, sim, ele ia marcar a falta. A falta anterior, mas ele fez bem a deixar seguir, sim. algo que não fez na primeira parte no tal lance, onde interrompeu o ataque do Benfica. Agora é o canto para o Porto, para o Otávio, segundo canto do Futebol Clube do Porto na partida. Otávio, que é o jogador com mais cantos batidos um dos jogadores com mais cantos batidos no Futebol Clube do Porto. O jogador com mais cantos é Vitinho. A levantar para a grande área, afasta Seferovic. Vitinha. Controla com Zaidu, o nigeriano que esteve na última CAN. Dividiu com Yaremchuk, lançamento para Zaidu. Já chegou ao fim do Ramadão, os muçulmanos festejaram na última segunda-feira o fim do jejum de 30 dias imposto no mês seguido do Ramadão. Isso tinha faltado de certa forma a preparação, por exemplo, de Zaidu, um pouco grande categoria com Vertonghen naquela saída para o ataque. Gilberto.
Fica o Otamendi, é na raça. Ainda Otamendi, outra vez na raça, dá tudo. O Guerreiro, o General, João Mário. E o jogo está a ficar novamente partido. E agora Pepe e João Mário dividiram. Pepe tenta mais alguma coisa. O jogo volta a parar. Pepe é reincidente neste tipo de situações. Apesar de ter ficado ali à frente o pé do João Mário. Sim, eu sinceramente não vi. Portanto, necessito de uma repetição para perceber o que é que se dará passado, até porque a bola estava noutro sítio. São dois campeões europeus, colegas de seleção. Repara, é aqui. Não há motivo para isto. Sim. Não há absolutamente nada. O Pepe volta a reincidir neste comportamento, sendo ele o jogador que é, com o estatuto que tem, isto não faz sentido. Mas o que ele pretende é acalmar o jogo, é parar o jogo. É a experiência, são os 39 anos. E é o que ele está a fazer. Aí está Vitinha. Preparado para bater, o jogo voltou a parar, voltou a perder o ritmo. Vai perder também o tempo útil. Já só no Bemba. Taremi divide com Gilberto. Cai Gilberto, falta de Taremi. E depois volta agora também Otamendi. A pegar-se com Taremi. Otamendi tem que ter cuidado, já tem amarelo. Os jogadores depois em campo proporcionam este tipo de momentos. É preciso jogar mais e parar com estas. Sim. Na primeira parte aconteceu a mesma coisa. Atenção que eu não digo isto só para os jogadores do Porto, para os dois. Isto acontece muito em Portugal. Perde-se muito tempo com isto. Agora vai o árbitro, mostra um cartão vermelho para alguém do banco adicional. Isto é a Liga Portuguesa no seu melhor. E atenção que estamos a falar de um dos jogos cartazes da Liga Portuguesa. Pontapé livre. E o jogo volta a parar, perde o ritmo, perde o fluxo e perde o interesse. Otamendi, Vertonghen. Controla Vertonghen. Faltam 12 minutos para os 90. Sai do... Antecipou-se a João Mário. Galeno ensaia a finta, tenta passar, é derrubado. Primeiro por Gilberto, depois por João Mário. Fica a pedir cartão e aqui também se pôs a jeito o Benfica para isso. Pontapé livre. Está para bater Vitinha. E o jogo volta a entrar naquela fase mais feia, mais apática, mais monótona, ritmo mais baixo. E os adeptos do Porto vão entoando os cânticos na direção do título que está cerca de um quarto de hora de ser alcançado pelo Porto, caso o resultado se mantenha. Pita falta Luís Godinho, depois ficam dois jogadores caídos. O árbitro não dá conta disso. Não há fluidez do jogo. Não tem qualidade para também manter a autoridade. Os jogadores pegam-se. Isto é feio. Cartão amarelo para Taremi. E não há jogo, repara. É constantemente um para-arranca nos jogos. Há cerca de 3, 4 minutos, desde aquela situação do Pepe que não há jogo. Não há jogo. E portanto, quase que estamos condenados a ter isto até ao fim. E seria muito mal passarmos aqui praticamente 15 minutos de jogo mais o período de compensação sem futebol. Otamendi, um passe, fica um pouco atrás, mas vai lá buscar Tarat, Weigl, Grimaldo. Segue para o ataque de Darwin Núñez, faltam 10 minutos para os 90, desmarca-se Grimaldo. Aí construindo o Benfica, elaborando a jogada. Porto recolhido, com uma linha muitas vezes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara aqui esta primeira linha. E depois ficam 3 à frente. Momentos do jogo assim. Tenta fechar em largura e também em profundidade do Porto. O Benfica organiza o ataque, com um passe de risco de João Mário. Dividiu, mais um jogador caído. E o árbitro assistente dá lançamento para o Benfica, que está à frente do lance. O árbitro principal marca a falta. Mais uma paragem. Agora mais uma paragem, mais uma expulsão. Isto é um triste espetáculo. Agora é o Luizão que vai para a rua. Há pouco foi o elemento do Banco do Porto. Tiago Martins, feliz da vida por ter convidado agora mais um elemento do Banco para ir para a rua. Mas clássico é clássico. Já vimos grandes clássicos de muito cantinhos, não é? De fazer faísca, mas é preciso também, para além disso, mais jogo. No Porto vai entrar Tony Martínez. Mas dá-me a ideia que o jogo está muito assim porque o Porto também quis mais que fosse assim. Sim, sim. O Porto parece-me que desde o início
veio com uma postura mais conservadora do que é habitual, procurou baixar o ritmo do jogo e quando não conseguiu fazê-lo, de certa forma, com estas paragens, acabou por quebrar a reação do próprio Benfica e, portanto, levar tudo para o conforto de um não jogo, não é? Porque o tempo útil de jogo, ao ser esbatido, acaba por beneficiar o Futebol Clube do Porto e ficar muito mais próximo do seu objetivo, que é festejar o 30º título já esta tarde aqui no Estádio da Luz. Otávio, Taremi, Otávio, tem à frente Adel Taarabt a fazer a contenção, a bola chega à zona de Galeno, vai entrar, como dizia o Ricardo, Tony Martínez, avançado espanhol. Agora Adel Taarabt escapa-se a Vitinha e faz um túnel a Gruetes. A bola entra em Seferovic, o suíço mete a parte fora do pé para Darwin. Passa pelas costas Grimaldo, ele prefere o cruzamento para a zona de João Mário. Mas fácil demais para Zaidu, concentrado, bem posicionado. Sim, o Porto com superioridade numérica na área. Aceleração de Galeno, falta de João Mário, cartão para o Vinto do Benfica. Nada a dizer. Ele está aos 82, mais uma paragem. Eu julgo que é Eustáquio que também vai entrar. O jogo já vai com 31 faltas. Este árbitro que em média marca 30 faltas por jogo, portanto já está até acima. Pontapé livre para a equipa portista. Aí está a Vitinha. Lembro que o empate permite ao Porto celebrar já esta tarde o título. O Benfica tenta mais uma vez uma saída para o ataque, não consegue, também não há articulação no jogo ofensivo do Benfica. Compreendo as substituições, mas é tudo, João, repara nisto, tudo isto traduzido, dá apenas em 2 remates do Benfica, um dá num gol que é anulado por 2 centímetros e o outro é o remate já fora do ângulo, não é? De Darwin aos 65 minutos, portanto só esse é que contou. Um remate apenas do Benfica na segunda parte e 2 remates do Porto, é muito pobre para duas equipas deste nível. Sim. O Porto parece-me que está confortável com a forma como o jogo está a decorrer. O Benfica até determinada altura conseguiu ter fluidez e alguma velocidade na circulação de bola, mas parece-me que agora os jogadores estão muito distantes uns dos outros. Não há ali ligação num sítio onde o Benfica costuma posicionar um jogador, ou João Mário ou Gonçalo Ramos costumam fazer aquela ligação entre a linha média e o ataque. E tem 2 avançados, mas a bola não está a chegar lá, nem com cruzamentos, nem com combinações. Odisseias, atenção agora, desconcentração, pode marcar o Porto. E afasta Otamendi, ainda o Porto. Otamendi faz falta, é um livre perigosíssimo em zona quase frontal à baliza. Sendo que ficam sérias dúvidas se Otamendi não consegue tocar primeiro na bola. Antes, Gilberto a ser providencial após uma saída menos feliz de Odisseias. E Weigl também viu o amarelo por protestos. O árbitro já puxou pelo amarelo 6 vezes para o Benfica. Aqui há uma falha de comunicação entre o lateral direito e o guarda-redes. Parece-me que Gilberto não conta que Otamendi estivesse tão adiantado. E depois há também um gesto técnico imperfeito do lateral brasileiro, que ali deveria ter dado um toquezinho na bola, deu um toque superior àquele que deveria ter dado e ela ultrapassou irremediavelmente o Odisseias. A falta do Otamendi, pontapé livre para a equipa do Porto, atenção ao livre. O Porto tem um golo de livre direto marcado neste campeonato, foi através de Sérgio Oliveira, já está na Roma. Ainda na primeira volta do campeonato frente ao Gil Vicente em Barcelos. Vai ser Vitinha, porque Pepe já lhe deu de facto uma palmada nas costas como cada medal. Atenção ao livre. E esteve perto de marcarem mais 2 livres diretos, que há recargas depois que dão em golo já nesta temporada também do Futebol Clube do Porto. Afinal, fica sofreu de livre em Braga, lembro-me disso, do Ricardo Horta, e creio que naquela baliza do Sané, do Bayern Munique. Vamos ver o que faz. Afinal muda tudo. Galeno. Atenção ao livre. 5 minutos para os 90. Livre perigosíssimo a pronunciar o Futebol Clube do Porto. Aí está Galeno, com fé no pé. O lançado brasileiro que entrou nesta segunda parte aos 64 minutos. Barreira com 3, 4, 5 unidades. Depois está Otamendi ao lado. Parte Galeno, bateu contra Otamendi. Insiste Vitinho no remate, ao lado. 2 pontapés, bola fora, passou o perigo. Tentou bater no poste do guarda-redes.
foi na barreira e depois Vitinha do meio da rua, mas Odisseias parece-me que tem a situação aparentemente controlada. Do lado do Porto vai entrar Tony Martínez, sai do banco pela 15ª vez e vai sair sem golos Mehdi Taremi, o perseguidor de Darwin. Portanto, fica a 6 golos de Darwin para a última jornada, para a luta do título de melhor marcador. Vamos ver, Darwin ainda está em campo. Troca Vitinha, portanto, troca no meio campo. Está para bater Odisseias Vlaco Dimos. Está muito perto do final da partida. 4 minutos até aos 90, mantém-se o 0-0. Nicolás Otamendi. Tenta bater longo para Darwin. Controla Chancel Mbemba. Uma exibição também muito segura do central do Futebol Clube do Porto. Atenção agora a Grimaldo. Divide, Tarapte no remate de longe, defendeu Diogo Costa a defender o pontapé de Adel Tarapte. A bola sobrou ali, o marroquino sem hesitar a tentar colocar aqui no posto esquerdo da baliza. Grande defesa de Diogo Costa. Adel. E depois o último a tocar é o jogador do Porto, Galeno. Lançamento para Gilberto, bola para Yaremchuk, combinação com Seferovic, a falta à medida de Grimaldo, digo. Atenção ao livre. Livre para a equipa do Benfica. Para Grimaldo. Grimaldo marcou de livre ao Passos de Ferreira na outra baliza. O único gol de livre do Benfica nesta temporada. A redes do Futebol Clube do Porto a orientar a barreira. Ele sofreu de livre do Tiago Alcântara frente ao Liverpool. O outro gol do livre que o Porto sofreu, creio que é do Sarabia, do Sporting, mas era o Marchesino que estava na baliza. Vamos ver. Aí está Darwin também perto da bola. Atenção ao livre. Há pouco foi o Porto a bater o livre aos 85 minutos. Agora o Benfica a 2 dos 90. Atenção ao livre. Barreira com 4 unidades. Vai com fé no pé Grimaldo. Alex Grimaldo bateu para fora. Passou o perigo, João. Grande remate aqui de Grimaldo, mas a bola passou um pouco por cima da baliza de Diogo Costa. Está quase a acabar a partida. Bater o pontapé de rede do guarda-redes do Porto, Diogo Costa. Minuto e meio para os 90. Lembro que em caso de empate o Porto festeja já aqui na Luz o título de campeão. Bola bombeada para o ataque para Galeno. Divide com Gilberto. Aguenta a pressão Gilberto. Resistiu e depois conquistou a falta. Pontapé livre para o Benfica. Estamos no último minuto da partida até aos 90. Jan Vertonghen. Liberta para Darwin Núñez. Costa para Grimaldo. Acaba por perder a bola em zona ofensiva. Contra-ataque do Porto. Tony Martínez à espera da bola. Corta com esta a morte e Nicolás Otamendi. Tarapte. Estamos muito perto do final do encontro. Tarapte a libertar para mais um corte de pé. Depois divide Roman Yaremchuk. Repita falta Luís Godinho e vai mostrar amarelo ao ucraniano do Benfica. Falta sobre Marko Grujic. Muitos cartões no jogo, com muitas faltas, mas parece-me que não houve aquela agressividade em alguns lances, como é exemplo este caso, para que o árbitro agisse do ponto de vista disciplinar. Pontapé livre a pronunciar o Porto e vamos ter o tempo extra. Tiago Martins já ali está com a placa para dar a indicação. São 6 minutos que nos separam do fecho. 6 minutos para fechar a partida. Cartão também agora. Bem, o árbitro está a distribuir cartões. Quem distribui fruta. Aí está, mais uma vez, a puxar pelo amarelo. Otamendi saltou, ganhou. Pepe aliviou. Odisseias recolheu. Entregou para Vertonghen. 6 minutos finais do clássico de Portugal com 0-0. O Mbemba saltou com Yaremchuk. Corta a defensiva do Futebol Clube do Porto.
Benfica com 60% de posse de bola, o único jogo do Porto neste campeonato onde não teve vantagem na posse de bola. Jan Vertonghen. Darwin Núñez, perda de bola. A equipa do Porto recuada, tenta agora, sobretudo, fechar a sua zona defensiva. Tem sido quase sempre assim, mas com muita segurança, com boa organização. E o Benfica a sentir problemas. Sim, até o posicionamento de PP a partir da substituição de Evanilson fez depreender mesmo isso. Portanto, o Nelson Veríssimo colocou Seferovic com Darwin a transitar para a esquerda e Sérgio Conceição respondeu imediatamente com PP e João Mário para obstar a que Darwin causasse estragos. Atenção ao Porto, a bola para Tony Martínez. Tony Martínez do cruzamento, ganha canto. Dizias tu que Bruno Costa ainda vai a jogo. pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto, já nos 2 minutos do tempo extra. Terceiro pontapé de canto para o Porto. Lá vai Otávio com pouca pressa para cobrar este pontapé de canto. Porto que teve mais de 200 cantos neste campeonato. Aí está Otávio a levantar para a grande área. Gruitch tentou chegar à bola também. Gilberto, ela vai atravessar a área, vai para Galeno. Grande cruzamento, corta Weigl. Insiste o Futebol Clube do Porto colocando a bola na área com pouco nexo este cruzamento para a área do Benfica de Eustáquio. Entrou na equipa do Futebol Clube do Porto. Stefano Eustáquio, o internacional canadiano. Ele que substituiu Vitinha. Bola na frente. Chancel Mbemba. Despacha a bola Gruitch. Otamendi. Jan Vertonghen. João Mário. Canaliza o jogo para Gilberto. João Mário. Grimaldo. Aliás, a Tarabt. Aí está Tarabt. O remate de longe. A bola saiu tocada pelo jogador do Porto e a campo. Pontapé de canto para a equipa do Benfica. Acredita da luz esperta, João. Acredita o Benfica, acreditam os adeptos à beirinha do fim. Canto para o Benfica. Pode-se perder um título, mas não se perde isto. A paixão, o orgulho. A alma benfiquista. Canto para Grimaldo. Saltou o Pepe e ganhou nas alturas. Contra-ataque para a equipa do Porto. Atenção ao Pepe, sozinho contra o mundo, já passou por Tarabt. João Mário encurta, apoio de Zaidu. O Porto pode marcar. Zaidu enquadrou, chutou, marcou e o Porto é campeão. Marca Zaidu no Estádio da Luz. O Futebol Clube do Porto, para lá dos 90, chega ao golo pelo nigeriano num contra-ataque e festeja o título de campeão nacional do terreno do Rio. É a festa azul e branca depois deste contragolpe para a equipa do Futebol Clube do Porto. O Porto tinha 11 jogadores colocados na sua grande área quando do canto favorável ao Benfica. O Benfica posicionou desse ponto de vista pouca gente atrás e o grande mérito deste golo é de PP. Faz uma correria absolutamente sensacional. O Benfica desequilibrado não conseguiu obstar nem travar PP e depois, lá está, no passe acabou por encontrar Zaidu para uma finalização fácil. Zaidu volta a marcar no Estádio da Luz depois de aqui ter concretizado pelo Santa Clara. Aguentou o PP, depois na hora certa bateu para Zaidu num contra-ataque desencadeado pela velocidade de PP. Depois o passe é soberbo para a finalização de Zaidu com frieza. Já aqui tinha marcado pelo Santa Clara no Estádio da Luz e agora celebra no 6º clássico o primeiro golo, desfazendo as esperanças dos benfiquistas e provocando a ira dos adeptos dos benfiquistas. Este festejo para lá dos 90 para a equipa do Futebol Clube do Porto, que se prepara para celebrar o título de campeão no Estádio da Luz. Entretanto, entrou aqui no topo norte a polícia de choque, mas apenas num modo preventivo, obviamente. E de facto, nessa jogada que descrevias, acaba por ser o João Mário o único jogador do Benfica que consegue ainda recuperar o Benfica apanhado em contrapé. E agora Gilberto não gosta da forma como Mbemba vai eternizando de facto estes festejos dos azuis e brancos. Os festejos que estão prolongados, portanto, já há muito tempo. Já há muito tempo.
Já há muito tempo O outro que microfone não está aqui, só está o meu. os festejos se prolongam na luz, compreende-se na perspectiva do Porto, mas o árbitro agora também poderá conceder mais algum tempo, sendo que, lembro, o Porto com empate já seria campeão no Estádio da Luz e agora o jogo já está em cima do 6º minuto do tempo extra. Clima delicado do lado do Benfica, uma época de fracasso a nível nacional, uma boa temporada de qualidade a nível internacional e o Porto perto do 30º título de campeão. Foi uma equipa em bom rigor, equilibrada do ponto de vista defensivo, tentou de todo o modo obstar a que o Benfica chegasse à baliza de Diogo Costa. Nas poucas situações que teve de transição ou de pressão alta, procurou incomodar Odisseias, tentou também numa bola parada chegar ao golo, acabou por fazê-lo num contra-ataque depois de um canto favorável ao Benfica. Ataque Roman Yaremchuk, ainda o Benfica no último fogo, bola para a grande área, Seferovic ajeitou, carta PP e há fora de jogo, assinalado pelo assistente Rui Teixeira. Estamos com 7 minutos para lá dos 90 e os milhares de adeptos do Porto estão a fazer já a festa nas bancadas, já também um forte cordão policial à volta do Estádio da Luz, porque não é normal celebrar um título em casa de um rival. Neste caso, o Futebol Clube do Porto vai fazê-lo pela 5ª vez. O Benfica também já fez nos anos 70 em casa do rival ao lado. O Sporting já fez na Luz e acabou. É o final da partida no Estádio da Luz. Resultado final: Benfica 0, Futebol Clube do Porto 1. O Futebol Clube do Porto é campeão nacional. Os Dragões festejam no Estádio da Luz a conquista do 30º título de campeão nacional. Os jogadores, mais contido Sérgio Conceição, os jogadores celebram no relvado e os adeptos portistas no topo norte do Estádio da Luz também vão fazendo a festa. O Benfica despede-se em casa, sem honra nem glória, e uma época atribulada e de jejum, mais uma. A festa faz-se em tons de azul e branco. Do outro lado são as imagens de desolação, frustração, mas apesar de tudo, os adeptos do Benfica aplaudem o esforço dos jogadores que nesta partida saem daqui com esta enorme frustração e resignação depois da derrota com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto que consegue assim chegar aos 30 títulos numa altura em que já há aqui uma carga policial numa zona de adeptos do Benfica. É um final contrastante de celebração do lado do Porto, como é evidente, e de muita frustração do lado do Benfica. Os adeptos ficaram sobretudo com nervos em franja a partir do momento em que foi anulado aquele golo de Darwin por 2 centímetros nesta partida, onde o Benfica se despede com uma derrota no Clássico de uma época onde perdeu 18 pontos no Estádio da Luz. Neste jogo, 8 remates para a equipa do Futebol Clube do Porto, um jogo onde faz a consagração do título. Aliás, 10 remates para o Porto, 8 para o Benfica. O Benfica teve 60% de posse de bola num jogo com apenas uma chance do Benfica e onde o Benfica fez 23 faltas para 15 do Futebol Clube do Porto, muitas faltas no jogo. Vamos à reportagem, às reações, enquanto os jogadores do Porto já fazem a festa no Estádio da Luz. Sérgio Conceição é levado em ombros. As reações com a reportagem de João Martins na zona de entrevistas rápidas. Grimaldo, antes de mais, peço-lhe uma análise ao jogo. Bueno, creo que el partido está bastante... Creo que hemos merecido, hemos sido... creo que como siempre, como muchos partidos, las decisiones de nuestro alrededor nos han afectado. Ya no son partidos, ya no son dos, ya es muchos partidos. Y esto tiene que cambiar, ¿no? Porque mira, el escudo este creo que merece un respeto que no lo estamos teniendo y no quiero echar la culpa solo a lo de alrededor, que ya sabemos todo lo que es. Creo que también es culpa nuestra, culpa de todos en general, pero está claro que no ayuda que partido tras partido hayamos perdido muchos puntos por causas externas.
Como é que olha também este jogo de emoções? O Benfica marca, o gol é anulado por 2 centímetros, depois sem tempo de descontos até o Grimaldo que marca um canto, o público anima-se quase que ali que acredita que o Benfica vai marcar e na resposta há a fatalidade de sofrer o gol quando o Benfica está por cima do jogo. Bueno, con respecto al gol lo tengo que ver, la verdad que desde dentro del campo no parecía fuera de juego, la verdad que habría que ver eso del VAR, habría que ver el por qué 2 centímetros, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que 2 centímetros si es fuera de juego. Es un poco raro, pero bueno, luego en la última jugada un despiste del equipo no puede pasar, pero creo que las emociones de intentar conseguir la victoria en la bola parada de la última nos ha costado la derrota. Concorda que este jogo é um pouco o espelho desta temporada? Em caso de dúvida, o Benfica não teve sorte com as decisões. Bueno, está claro que el equipo no ha estado bien durante el año, tenemos que hacer autocrítica. Creo que necesitamos muchos cambios, no puede continuar esto así, está claro. Llevamos 3 años sin títulos, llevo ya casi 7 años aquí, he conseguido 9 títulos y los últimos 3 ninguno. Es una decepción constante en los últimos años, pero sí que es verdad que respecto a los temas de las decisiones de todos sabemos de quién, nos están afectando mucho y al final no creo que sea mala suerte, no sé lo que es la verdad, porque partido tras partido nos están afectando. Muito obrigado. Fica feito também uma temporada ao jogo também com esta decisão, um fora de jogo de 2 centímetros, daria o 1-0 para o Benfica e depois também ali o momento do jogo, canto para o Benfica, curiosamente Grimaldo a marcar esse canto e depois na resposta o Porto a fazer o golo da vitória por Zaidu. Primeira reação do lado do Benfica, com muitas críticas para a arbitragem, o tal lance que marcou a partida, 2 centímetros. Anular o golo a Darwin seria um golo fabuloso, que dava vantagem ao Benfica aos 51 minutos desta partida. Enquanto isso, enquanto aguardamos por outras reações, os jogadores do Futebol Clube do Porto vão fazer a festa em pleno relevado, com os adeptos, os milhares de adeptos do Futebol Clube do Porto lá em cima, e depois há outros setores onde muitos adeptos do Futebol Clube do Porto garantiram lugar no Estádio da Luz. Há muita gente dispersa pelo Estádio da Luz e isso traz maiores fontes de problemas para as forças de segurança que tentam controlar a revolta dos adeptos do Benfica perante algumas provocações também, e é uma tarde de alta tensão no Estádio da Luz também para as forças de segurança. No relvado da Luz, os jogadores do Futebol Clube do Porto fazem a festa, conquistaram o título de campeão nacional no estádio do Sport Lisboa e Benfica. Nos últimos 40 anos, com Pinto da Costa na presidência, o Porto ganhou 82% dos títulos nacionais, consegue chegar aqui ao 30º campeonato, 23º da era Pinto da Costa, e o Futebol Clube do Porto retoma assim o caminho do título que tinha perdido na época passada para o Sporting, e o Benfica apenas um título nos últimos 5 campeonatos já a contar com este. O Benfica que não ganhou nenhum dos 10 títulos nacionais discutidos em Portugal, os últimos 10 títulos nacionais, desde aquela supertaça ainda com o Bruno Lage em 2019. Esta é a segunda época seguida em que acaba no 3º lugar, 17ª em 88 edições do campeonato, em que termina no 3º lugar do campeonato, e a festa é do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz. Este foi o 24º jogo neste regresso do Veríssimo ao comando do Benfica, o 30º na globalidade. Vamos à análise de Nelson Veríssimo, que perdeu o 3º clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Vamos a isso, vamos à análise do treinador do Benfica, Nelson Veríssimo. Muito boa noite, Nelson Veríssimo. Pergunto-lhe, antes de mais, uma análise ao jogo. Bom, acho que o jogo fica marcado, obviamente, pelo resultado. Não conseguimos ganhar, que era o nosso objetivo. Ainda assim, acho que a equipa, e há que reconhecer isso, acho que fez um bom jogo. Muitas situações de longos períodos de posse de bola da nossa equipa, a chegar com algum critério ao último terço. Tenho a ideia que criámos algumas oportunidades de golo, uma delas depois acaba por ser, efetivamente um golo, depois acaba por ser anulado pelo VAR, segundo me dizem, por 2 centímetros. Mas fica o resultado, num jogo difícil que sabíamos que ia ser para nós. Mas acho que a equipa deu uma boa resposta, não no sentido do resultado, obviamente, que esse é o resultado que nós queríamos, era obviamente a vitória, mas naquilo que foi o jogo jogado, deu uma resposta condizente com a dificuldade do desafio.
Como é que olha também ao jogo de emoções, aos momentos mais importantes? O gol anulado ao Benfica por 2 centímetros, já o disse, e também no último momento o Benfica tem um canto quando o estádio parece que acredita que vai vencer o jogo. Na resposta, o Porto faz o gol. Sim, naturalmente, à medida que o jogo vai correndo para o seu final, a equipa foi perdendo algum discernimento naquilo que era o critério com que nós tínhamos que chegar ao último terço. Na parte final, em alguns momentos, jogámos mais com o coração do que propriamente com a razão, e a razão é o critério, é ter alguma paciência naquilo que foi a gestão da bola, e num momento de transição, após um canto em que nós podíamos criar perigo na equipa, na baliza da equipa adversária, acabamos por sofrer o gol. Foi pena, em função do jogo que fizemos, ter terminado com este resultado, mas fica aqui a resposta da equipa perante um jogo de dificuldade acrescida, que deu mais uma vez uma boa resposta. Obviamente tivemos o resultado que não queríamos. Acredita que aquele golo do Darwin, invalidado por 2 centímetros, é um bocadinho o espelho de um campeonato? Em caso de dúvida, foi sempre contra o Benfica, ou é exagero ter esta ideia e tirar esta ilação? Não, aquilo que nós sentimos é que, e posso falar também a partir do momento em que nós entramos em dezembro, houve muitas situações ambíguas naquilo que são as decisões do árbitro e da própria intervenção do VAR. Anular golos com 2 centímetros é sempre difícil aceitar. Um frame mais à frente, um frame mais atrás pode fazer toda a diferença, mas ainda assim, naturalmente, se concretizássemos ou se esse golo fosse validado, certamente a equipa teria outra tranquilidade que acabou por ter ao longo do jogo. Em função das circunstâncias do jogo, acho que nós entramos de uma forma muito competente, uma forma muito personalizada, tendo em conta as circunstâncias que nós sabíamos que envolvia este jogo, e acho que nós fizemos um jogo muito competente. É natural que, em função do resultado, à medida que o jogo fosse caminhando para o fim, nós fôssemos arriscando mais, a equipa fosse arriscando mais, não tivesse tanto critério a chegar no último terço, mas o que fica aqui é que os jogadores fizeram tudo para conseguir a vitória perante o adversário 2. Teve várias ausências, sobretudo nas alas. Rafa já sabia que não ia a jogo, mas em cima da hora, Diogo Gonçalves e Everton. O que é que tentou também com Valentino e com Gil Dias, eles que jogaram pés trocados, como se diz na gíria, o que é que tentou também? Bom, acima de tudo, o posicionamento de pés de lado contrário, em função daquilo que era o pé dominante, era aproveitar. Nós sabíamos que o Porto colocava muitos jogadores no corredor da bola, no centro do jogo, e aproveitar, em função dos movimentos interiores, aproveitar os espaços longos para o lado contrário. Do lado, aproveitar a profundidade do Grimaldo, do lado contrário do Gilberto. A opção do Tino jogar de início, portanto, com o Gil Dias houve continuidade. A opção do Tino jogar de início, também numa perspectiva de dar algum equilíbrio ao corredor esquerdo. Foi uma função que ele no passado desempenhou várias vezes, quando o Benfica jogava também com o sistema de 3 centrais, ele fazia o corredor todo, portanto não lhe pedimos nada diferente dentro de uma posição que ele já conhece. Acho que tanto um como o outro tiveram bem, aliás, como toda a equipa. Volto a dizer, não ganhamos, fica a marca por termos pedido do jogo. Agora, naquilo que foi o jogo jogado, acho que a equipa fez um jogo muito competente. Uma explicação só ali, porque o Benfica termina com 3 homens de áreas, sendo que Darwin joga mais sobre a esquerda. O que é que pretendeu também? Mais jogo direto? Qual foi a ideia também de terminar ali com 3 homens de características mais de finalização? À medida que o jogo foi correndo e nós sentíamos que o resultado não estava aquilo que nós queríamos, fomos arriscando. Uma opção, em função daquilo que também aconteceu entre as alturas, é descair o Darwin para a esquerda. É uma zona do terreno que ele gosta de pisar para fazer os movimentos interiores, e que depois, a qualidade que tem no último terço de definição, procurar situações de remate de meia distância à entrada da grande área. Depois, naturalmente, com o tempo a decorrer, sentimos que havia a necessidade de meter mais gente na frente. Daí a entrada primeiro do Seferovic, depois do Romain, numa lógica não dos dois jogarem lado a lado para não servirem de referências aos centrais, mas em função do posicionamento de um e do outro, afundar mais a linha defensiva e o outro procurar o espaço entre linhas. Sabíamos que a certa altura a lógica seria de procurar cruzamentos para a grande área, mas isso na parte final, não logo a partir do momento que eles entraram os dois, porque isso depois acaba por tornar o nosso jogo muito previsível, e esse não era o objetivo, era mais em função dos movimentos de um e do outro, um procurar a profundidade, outro procurar o espaço entre linhas. Conseguiram em alguns momentos, mas pronto, depois não conseguimos obviamente fazer aquilo que nós queríamos, que era marcar o golo.
e fica por aí. Muito obrigado. Fica feito esta análise também de Nelson Veríssimo, análise naturalmente exaustiva e todos os momentos do jogo, com as alterações também ao longo do jogo e essas ausências forçadas de Rafa, também de Diogo Gonçalves e Everton em cima do jogo, essas duas notícias que impediram esses dois jogadores de jogarem de início aqui frente ao Porto. Com as críticas do Benfica para a arbitragem, não apenas de hoje, sobretudo para a estranheza por aquele gol invalidado a Darwin. Seria um momento fabuloso, o passe de Nico Otamendi e depois por 2 centímetros o gol foi tirado pelo VAR àquele que é o melhor marcador do campeonato, com 6 golos, 6 de avanço sobre Mehdi Taremi, que também ficou em branco nesta partida no Estádio da Luz. No Estádio da Luz ainda vão permanecendo no relvado os jogadores do Futebol Clube do Porto. Já ouvimos as reações obrigatórias após o jogo do lado do Benfica. A todo instante vamos recolher os depoimentos do lado do Futebol Clube do Porto, campeão nacional, 30º título de campeão. Lembra que o Benfica tem 37, o Porto tem agora 30, o Sporting 19, o Boa Vista venceu uma vez em 2000, 2001 e o Belenenses em 45, 46. A polícia já interveio em alguns setores do estádio onde houve escaramuças, houve alguma confrontação de adeptos dos dois clubes, mas o ambiente está agora mais calmo e é sobretudo um ambiente festivo do lado azul, onde estão os adeptos do Porto, no topo norte do estádio do Sport Lisboa e Benfica, onde vão permanecendo esses adeptos do Futebol Clube do Porto. Há um outro setor com algumas centenas no piso 1 do Estádio da Luz e depois no relvado os jogadores já tiraram fotografias, continuam a pegar nos telemóveis também para registar os momentos desta festa em casa do rival. Foi a 4ª ou 5ª vez que o Porto conquistou o título de campeão nacional em casa de um rival. A primeira foi no Campo Grande em 1935 frente ao Sporting. Depois em 1940 festejou no terreno do Benfica, no Campo das Amoreiras, esse campeonato. Mais tarde no Estádio de Alvalade entrou, creio que o Porto já entrou campeão num desses campeonatos, ou 94, 95 ou 98, 99, que festejou em Alvalade, porque o Boa Vista tinha perdido na véspera, creio que em 98, 99. Depois na Luz festejou aqui em 2011 e agora festeja este campeonato de 2022, neste que foi o 14º clássico de Sérgio Conceição, com 9 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Não sei, João Martins, se já há reações do lado do Futebol Clube do Porto? Pergunto. Para já não, ainda não há qualquer reação do lado do Porto, nem Sérgio Conceição, nem o jogador também que falará aqui na Flash Interview. Zaidu foi escolhido o homem do jogo desta partida. Aqui o Futebol Clube do Porto venceu precisamente com um golo do jogador nigeriano. Ora, João Queiroz, vamos fechar as contas em relação ao jogo primeiro. Um jogo que tinha tudo para dar talvez num empate, até atendendo àquilo que foi o perfil do jogo. Enfim, até na estatística, o Benfica teve sempre mais iniciativa, 60% de posse de bola, mas o jogo termina com 10 remates do Porto, 8 no Benfica. Mais cantos para creio que mais faltas do Benfica, que foi o jogo onde fez mais faltas, creio que fez hoje 23 faltas para 15 do Futebol Clube do Porto. O árbitro distribuiu 14 amarelos nesta partida, 10 para o Benfica, 4 para o Futebol Clube do Porto. Este é o resumo estatístico, agora a tua análise em relação àquilo que foi o jogo. Parece-me que é um jogo em que o Benfica entra com vontade de resolver as coisas cedo. O Porto entrou com algum cuidado, uma equipa com rigor defensivo, a procurar baixar o ritmo do jogo e conseguiu, em algumas fases determinantes, baixar mesmo esse ritmo do jogo. Conseguiu pôr gelo no jogo, transportar o jogo para uma vertente que favorecia muito mais os seus interesses. O Benfica marca este gol de Darwin e o jogo parece-me que poderia ter sido diferente se aos 52 minutos este gol tem sido considerado, tem sido validado pela equipa de arbitragem. Não tendo sido validado, mantendo-se o 0-0, parece-me que o Benfica continuou com critério a circular a bola no meio campo contrário, continuou E interrompeste porque estamos precisamente em condições de ouvir o homem do jogo, Zaidu, o jogador nigeriano do Futebol Clube do Porto, João Martins. Vamos ouvir então a opinião do homem do jogo, Zaidu, ele que fez o gol da vitória do Porto. Zaidu, muito boa noite. Peço-lhe uma análise ao jogo. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo prêmio Homem do Jogo.
mas mais importante na minha vida é ganhar. Conseguimos o título, é mais importante para nós. Obrigado. Como é que fazes a análise também ao jogo? Eu, como eu disse antes, que é importante, ganhamos o jogo, precisamos ganhar, né? Então conseguimos ganhar 1-0, é mais importante a nossa equipe. Muito obrigado. Fica feita a análise por parte de Zaidu, ele que foi o homem do jogo, que marcou já em tempo de desconto e foi então considerado o homem do jogo. Primeiro título para Zaidu, também para Wendel, PP, Fábio Cardoso, Gruitch, Evanilson, Francisco Conceição, Tony Martínez, Taremi e Eustáquio. É o segundo título de Diogo Costa, de Marchesino, de Mbemba, de João Mário, de Bruno Costa, de Manafá, de Vitinha, de Uribe, de Fábio Vieira, de Galeno e Luís Dias. O terceiro de Otávio, de Marcano e Sérgio Oliveira. E o quarto de Pepe. Os jogadores do Porto já abandonaram o relevado do Estádio da Luz, onde celebraram com os adeptos do Porto que estão lá em cima ainda no topo norte do terceiro anel do Estádio da Luz, e daqui a pouco contamos ouvir as reações ainda do treinador, ou a reação do treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, depois da conquista deste título, sendo que já houve aqui e ali, continua a haver algumas escaramuças nas bancadas, com muita exaltação, sobretudo a frustração da nação benfiquista depois desta derrota que deu em título festejado pelo rival no Estádio da Luz. Estava há pouco a falar do jogo, João? Sim, parece-me que o jogo fica em parte condicionado por esse golo invalidado a Darwin. Parece-me que teríamos certamente um jogo diferente se esse golo tem sido considerado.